As pessoas que instrumentalizam oráculos, se elas vivem de modo oracular, se elas são sérias naquilo que se propõem a fazer, elas são em si mesmas também chamadas de oráculos, né? Portanto, eu sou um oráculo. Modéstia à parte, eu sou um oráculo. Mas tem um cara que foi muito oráculo. Em 1973, quando ele compôs isso aqui. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações do mal. Será quem manda a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O céu. O nome dele é Nelson Cavaquinho. Essa música é de 1973. Se não me engano, com Elcio Soares. E o jogo desta semana, ele traz uma carta que também é chamada de juízo final. Mas ela é mais lá pra frente. Existem outras sobre as quais a gente vai conversar antes, que interessam muito. A pergunta mais imediata que a gente tem para essa semana, qual é? Qual é a grande questão desta semana? Se as eleições presidenciais são resolvidas no primeiro turno ou não. Lula vence ou não vence no primeiro turno? Teremos segundo turno? Bem, essa não é a pergunta que eu faço semanalmente quando me preparo para tirar o jogo da semana, né? A pergunta que eu faço é tarô, qual é o jogo para essa semana? E falo do dia tal ao dia tal, qual é o jogo, quais são os arcanos, os teus arquétipos, os teus recortes de mitos que vão se manifestar nas nossas vidas individuais e nas notícias ao nosso redor, para onde que a gente tem que olhar, o que você quer nos dizer, qual é a mensagem que você tem para nos trazer esta semana. Para mim, para as pessoas que fazem parte do meu laboratório de previsões oraculares e para as pessoas que acompanham o meu trabalho, porque essa mensagem alcança quem ela tem que alcançar, certo? Então é um jogo que conversa com as nossas individualidades e com a coletividade ao mesmo tempo. Como vocês sabem, eu comecei a realizar esse trabalho nas eleições de 2018. Eu comecei a fazer jogos coletivos porque eu achei que eu fosse ficar maluca, né? Então eu falei, gente, é o tarô é a minha linguagem, é a minha medicina, então vamos lá, é ele que vai conversar comigo para eu não pirar no meio desse processo eleitoral aqui. Então eu comecei a publicar sobre os jogos políticos que eu fazia. E desse exercício, né, de olhar para jogos coletivos, surgiu o meu projeto Laboratório de Previsões Oraculares no início de 2019, em que eu comecei a fazer jogos para cá. Eu já fazia jogos para o ano, né? Enfim, eram estudos meus. Eu comecei a publicizar. Comecei a fazer jogos para cada ano, para cada mês e para cada semana, utilizando o tarô e utilizando o oráculo da deusa. O oráculo da deusa na leitura anual e mensal e nas leituras semanais, o tarô mitológico, que é esse que eu estou trazendo aqui para vocês. E aí,
a grande questão da semana não é a pergunta que eu faço diante do oráculo, porém o oráculo quer falar disso. E diante desse jogo aqui, mesmo sabendo que é muita responsabilidade, que é muito arriscado, né, para o meu trabalho, para a minha imagem, para tudo que eu venho estudando, me colocar nessa posição de dizer Lula vence ou não vence no primeiro turno. Mesmo assim, eu arrisco dizer que diante desse jogo aqui, as condições são extremamente favoráveis para que ele vença. Eu me surpreenderia se ele não vencesse no primeiro turno. Quer dizer, ele vai ganhar no primeiro turno de qualquer jeito, porque o primeiro turno, mesmo que a gente tenha segundo turno, ele vai ser a votação mais expressiva. Mas eu estou aqui correndo um risco grande, mas ouso dizer que o tarô oferece um cenário muito favorável para que as eleições sejam decididas no primeiro turno, as eleições presidenciais. Pode ser que eu erre, eu tô aqui semanalmente dando minha cara a tapa. Semanalmente a gente tem uma quantidade imensa de acertos. Vocês já acompanham o meu trabalho há algum tempo, vocês acompanham, né, alguns quadros ligados ao tarô da semana dentro do meu Instagram. Nos stories, por exemplo, eu faço o Arcano News, que é quando eu relaciono cada arcano daquela semana a uma notícia. A gente faz esse exercício de observar nas notícias como é que as cartas se manifestam. Então, semanalmente eu tô aqui dando minha cara a tapa. Por que é um laboratório de previsões oraculares? Porque a partir de um certo momento, dentro da minha vida como cartomante, né, depois de 2 décadas, chegando a uma certa autoconfiança bem sólida dentro dos jogos individuais, no manuseio do oráculo, eu comecei a me dedicar ao estudo de jogos coletivos. E aí, eu ainda sou, né, uma pessoa que está aprendendo há 4 anos, semanalmente, a respeito de jogos coletivos. Então, ainda posso errar? Posso errar. Mas eu acho que o Lula vence no primeiro turno. Vamos lá. É muito difícil escapar de uma interpretação tão comprometida assim, diante de um jogo como esse. Eu vou mostrar carta por carta e vocês vão entender por quê. Nesse jogo a gente tem 4 cartas que mencionam a imagem de um trono. Nós temos a presença de 4 figuras míticas que são ou reis ou rainhas. Não é incrível? Então, é claro, estamos aí chegando ao ápice da nossa Guerra dos Tronos Brasil, né? Mas são cartas de definição. Existe alguma grande imagem de vitória para esta semana? Não tem uma grande imagem de vitória. Na verdade, o jogo se conclui com uma imagem de indefinição, de transição. Então, ele não é um jogo que se encerra com ponto final. Ele é um jogo que possui reticências, mas ele traz de fato uma coroação. Esse primeiro turno, se o Lula não vencer com um percentual de votos que resolva as eleições, mesmo no primeiro turno, ele sai aclamado. Enfim, a derrota num segundo turno seria esmagadora. É um nível de vitória
que não deixa dúvidas. Ele consegue realmente fazer com que todo mundo se ajoelhe diante do trono dele. Ele bota todo mundo para conversar com o papai. No fim da nossa semana, a gente tem a figura de um rei um tanto quanto controverso, que conheceu profundamente a sua generosidade e a sua ganância. E pagou pela sua ganância, tá? Pagou pela sua ganância. O nome desse rei é Midas. Opa. A iluminação não vai permitir que eu mostre as cartas direito. Vamos lá. Ótimo. Rei de Ouros é o rei Midas. Ele está aqui sobre o seu trono dourado, com muitas moedas de ouro aos seus pés, segurando um pentáculo dourado, com uma cabra, que é o seu pet, ao fundo. Seus funcionários ali, ó, sua guarda real, na entrada do palácio, ostentando a sua riqueza na nossa cara, dizendo: sou rica! É isso que ele está fazendo nessa imagem aqui. A história do rei Midas vamos ver se a iluminação volta a ser digna como estava antes. A história do rei Midas o rei Midas, ele era um rei que realmente amava dinheiro. Ele era generoso, ele era um cara bacana, o seu reino era próspero para todo mundo. Aqui não é defesa da monarquia não, tá, galera? Isso aqui é mitologia, por favor. Ele reinava com abundância e era generoso, inclusive com os seus funcionários. Os seus funcionários que um dia apareceram lá com um cara que eles acharam que invadiu lá prenderam um cara lá, e Midas descobriu que esse cara era um sábio, um velho sábio, que era o mestre do deus Dionísio. E aí ele não tratou como um prisioneiro qualquer, ele tratou como um cara, esse cara é um sábio, esse cara é tentando ajeitar a iluminação até agora de novo. Esse cara é um sábio, esse cara, ele não tem que, né, assim, né? Vamos lá, vamos ver o que esse cara tem a dizer, vamos tratar esse cara muito bem, deem aí, né, sejam muito hospitaleiros com ele. Ele, enfim, por algum motivo que a gente não sabe ainda, ele veio parar aqui nas minhas terras, ele não é um invasor. Vamos conversar com ele. Tratou ele muito bem, durante dias. E aí, procurando por ele, o seu aprendiz, o deus Dionísio, descobriu que o seu mestre estava na corte do rei Midas. E foi lá, né? Não, peraí, uma injustiça foi cometida, meu mestre foi preso, ele é o meu mestre. Quando chegou à corte do rei Midas, descobriu que o seu mestre estava sendo tratado a Pandeló. E ficou profundamente grato, o deus do vinho. E aí resolveu dar um presente pro rei. Não, esse rei é maneiro. Esse rei não é um vacilão. Vamos lá. Cara, você foi muito maneiro com o meu mestre. Eu vou te dar um presente. Me diz aí, o que tu quer? Faz um pedido que eu realizo. Aí o rei Midas montou, né? O rei Midas, ele é generoso, mas ele gosta tanto de dinheiro que ele passava horas contando moedas. Silvio Santos. Ele é o rei que neste oráculo foi escolhido para representar o naipe de ouros
que é o naipe do elemento terra. É o naipe das riquezas da Mãe Terra, da verdadeira prosperidade, da nossa iniciação no caminho da prosperidade, sobre como a prosperidade foi envenenada pelo capitalismo para que se tornasse, enfim, foi deturpada para que se tornasse essa ideia de mero acúmulo como um fim em si mesmo, e não um compartilhar das riquezas, um compartir riquezas. O naipe de ouros, ele, dentro do tarô mitológico, tem a seguinte estrutura. No As de Ouros, a gente tem um deus muito fértil e próspero, o deus Poseidon, que esteve com a gente há algumas semanas, né? Foi uma carta que saiu aqui no jogo há algumas semanas. De 2 a 10, a gente tem a jornada de um herói que mergulha profundamente na sua miséria íntima e em descobrir onde mora o seu próprio ouro. Um cara que aprende a administrar as suas riquezas. Ele tem ali uma história onde ele ganha muito, ele perde tudo e ele volta a crescer e aprende finalmente o sentido da prosperidade. Isso acontece de 2 a 10 dentro do naipe de ouros. E aí, a partir do 10, a gente tem as cartas da corte dentro do tarô. A gente tem o pajem, que, como a gente viu, também pode ser chamado, né, em outros decks de valete, de princesa, é uma imagem de pureza, de inocência. A gente tem uma imagem de honra depois, que é o cavaleiro daquele naipe, aquele homem corajoso que sai pelo mundo empunhando a bandeira daquele naipe, empunhando aquela simbologia. E se ele empunha a simbologia, né, a bandeira da simbologia ouros, ele representa uma honra à prosperidade, uma honra às riquezas da terra. E aí a gente tem a figura da rainha, que é o ventre do naipe, a grande mãe daquele naipe, aquela que dá à luz a riqueza, a sabedoria, ao traço do naipe, que carrega dentro de si. E a gente tem a figura do rei, que é o grande gestor, aquele que pega a riqueza que a imperatriz coloca no mundo e distribui, faz com que isso transborde para todos os seres. Isso é a estrutura de um naipe, né? Sobretudo dentro do tarô mitológico. Aí aqui, em relação a ouros, o grande trono, né, do final da jornada ouros é ocupado por esse rei muito próspero, que é o Midas. Então a gente está no momento, dentro do conto do Midas, dentro do mito de Midas, em que, né, congelou ali, estilo final de capítulo de Avenida Brasil, congelou ali na cena. Congelamos na cena em que o deus Dionísio pergunta ao rei Midas: o que você quer de presente por ter tratado o meu mestre tão bem nessa temporada em que ele passou preso no seu reino? E Midas, que se amarra num din-din, diz pra ele: cara, eu quero ter o poder de transformar tudo que eu tocar em ouro. Aí o Dionísio dá aquela risadinha por dentro, estilo Joelma, e pensa: coitado, sabe de nada, inocente. Vamos lá, seja feita a tua vontade. E dá a ele esse poder. Então,
pouquíssimo tempo, sei lá, 24 horas, né? 24 horas foram suficientes para o cara perceber que ele não conseguia, meus amores, nem cagar mais em paz. Ele foi botar uma maçã na boca, a maçã virou ouro. Quando ele foi morder, quebrou o dente. Quando ele foi fazer um carinho na sua filha, a filha dele virou ouro. Ele ficou desesperado, se sentindo o ser humano mais pobre de todos. E aí ele pediu socorro, pediu agor ao deus Dionísio. Cara, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não posso ficar transformando minha filha em ouro, eu não consigo mais nem cagar, eu transformei minha filha em ouro. Eu sou a pessoa mais infeliz do mundo, me ajuda. Dionísio achou aquilo muito engraçado, né? Deu uma zoada nele. Mandou uma figurinha pra ele, zoando ele. E disse, ok, olha só, faz o seguinte, vai lá na fonte do rio tal, mergulha todas as coisas nas quais você tocou em ouro nessa fonte, toma banho nessa fonte, e você vai ver que tudo vai voltar ao normal, tá? Eu tô cancelando o seu poder e tá tudo certo, tá tudo certo. Aí ele foi lá, fez tudo que Dionísio mandou e realmente conseguiu reverter a magia. Então é a história de um cara que, já sendo muito rico, pediu para ser mais rico ainda. E se fudeu e descobriu que o sentido de ter tanta riqueza, movimentar tantos recursos, não é acumular, é compartilhar. É um rei que descobre, lá no final da prosperidade mais próspera, o sentido pelo qual a prosperidade existe. Ela existe para alcançar todos os seres. E é esse rei próspero que aprendeu sobre generosidade que conversa com a gente no sim da nossa semana, a primeira e uma das principais posições da nossa semana. Conversa sobre as eleições no Brasil, mas também sobre o que está acontecendo nas nossas vidas e ao nosso redor. É um jogo com muitas cartas que evocam realeza. E é interessante que a semana começa com... Que iluminação maravilhosa, hein? Que iluminação boa. É um jogo que começa com o filhinho do príncipe William dando carteirada na escola, né? Falando pro coleguinha: olha, se eu fosse você, eu teria medo, porque um dia o meu pai vai ser rei. E é muito a cara desse jogo também, né? Assim, vocês podem observar que às vezes elementos do mito, pelo amor de Deus, gente, do mito dentro de cada arcano, tá? Esse é o tarô mitológico, é um tarô baseado na mitologia grega. Vocês podem ver que às vezes elementos que não são os mais óbvios dentro do mito, eles podem também aparecer, pipocar ao nosso redor. Vamos nos lembrar, por exemplo, das 2 semanas em que saiu o 9 de ouros, que é o herói Dédalo vestindo um manto dourado, né? E ele saiu assim, ele saiu numa semana, não saiu na semana seguinte, aí saiu na outra, né? Então teve uma semana de intervalo entre 2 aparições dele. Um cara vestido de dourado.
Isso representava um super reconhecimento, um momento de muita realização íntima para ele. Essa carta, que é o 9 de ouros, que traz essa imagem, ela saiu exatamente quando Fernanda Montenegro, em uma semana, aí rolou uma semana de intervalo, e depois, na outra semana, Gilberto Gil foram empossados na Academia Brasileira de Letras. E a própria imagem do arcano era a imagem dos dois vestindo os seus fardões, que inclusive foram fardões que foram envoltos também em polêmica, porque eles se recusaram a fazer com um alfaiate lá que usava fios de ouro mesmo, e que era não sei quantos mil reais. Enfim, eles fizeram uma versão mais econômica, igual a mim, né? Quando tinha que fazer minha avó era costureira, quando tinha que fazer alguma coisa assim, uma roupa de festividade na escola, vamos no genérico, né? Vamos no mais em conta. Então, esse rei próspero, mas também generoso, sai no sim da nossa semana. Outro fato da semana que pode estar significado no Rei de Ouros, né? Eu estou entregando esse jogo numa quarta noite, então algumas coisas já aconteceram. Até porque a grande pergunta é sobre as eleições, mas a tiragem não foi especificamente sobre as eleições. Ela traz o contexto das eleições. Esse jantar de empresários que inclusive investiram dinheiro na candidatura do Birulabel, né? Esse jantar apoiando Lula, já sabendo que vão ter que sentar para conversar com o papai. Então, Rei de Ouros, portanto, traz a figura de um rei, uma coroação. É um homem de muito dinheiro, é um homem que tem apoio financeiro, é um homem que o mercado decidiu que tá com ele, que é isso aí. Isso sai no sim. Aí o que sai no não? Uma outra figura da corte, porém de um naipe diferente, um cavaleiro. Um cavaleiro é uma figura que hierarquicamente está abaixo de um rei. E simbolicamente, dentro da estrutura do tarô, dos arcanos menores, ele está 2 passos abaixo do rei. Essa figura é o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus, dentro do tarô mitológico, é um herói chamado Belerofonte. A história do Belerofonte ele é um cavaleiro sem coração. Existe um grande vazio dentro dele. Ele é o heroísmo pelo heroísmo. Ele é um militar de carreira. Ele é um cara que foi acusado não, na verdade ele matou o irmão dentro de um treino. Eles estavam treinando 2 guerreiros e aí, por acidente, ele acaba matando o irmão. E aí todo mundo se volta contra ele tem que sair da cidade dele e sai pelo mundo. A vida dele perdeu o sentido. Ele perdeu o próprio nome. Belerofonte significa aquele que matou Belero. E Belero era o nome do seu irmão. E ele consegue encontrar emprego na corte de um determinado rei. Só que a rainha começa a flertar com ele, porque realmente ele é um gato. Então é aquele cavaleiro meio sombrio, tu não sabe qual é a dele, uma coisa meio Lancelot, né?
Você não sabe muito qual é a dele, muito corajoso. E, enfim, o rei, sentindo os chifres já perfurando o couro cabeludo, mandou o Belerofonte para a corte do seu sogro. Falou para ele o seguinte: cara, olha só, meu sogro tá precisando dos teus serviços lá e tal. Mandou. Quando ele chega lá, o sogro recebeu o cara e fez uma refeição com ele. Aí ele passou um zap pro sogro falando: ó, eu tô mandando um cara aí e eu preciso que você tire a vida dele por mim. Porque, porra, minha mulher ficou afim dele. Não posso permitir, não é isso? E aí o sogro dele fala: cara, agora fudeu, porque eu fiz uma refeição com ele. A gente comeu aqui o yakisoba da paz e você sabe que pela lei, se a gente faz uma refeição junto, eu tenho que ser hospitaleiro com o cara, né? Nós somos gregos. Isso vai constar lá no livro do Tarot Mitológico. Então, ele falou: não tem o que fazer. Então você vai ter que mandar ele numas missões bem difíceis aí. Vou arrumar um monte de missão impossível pra ele, pra ver se ele morre em alguma dessas missões. Eles combinaram assim, sogro e genro. E ok. Aí, quando o rei... Gente, qual era o nome desse rei? Não consigo lembrar o nome desse rei. Mas quando ele já tem a lista, né, de missões impossíveis para dar pro nosso querido Tom Cruise resolver, cumprir, ele passa um zap pro sogro e fala: ó, manda ele fazer isso, isso e isso. Aí o sogro começa a mandar ele pra vencer essa batalha, na verdade pra ele morrer em batalha, né? Só que ele vence todas as missões nas quais ele é enviado, e ele vence com louvor. Pra ele, assim, é nível, sabe? Ah, tô aqui de boa, Olimpíada do Faustão. E a última grande prova, a última grande missão é matar um bicho que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe se o bicho é uma cabra, se é um leão, se é um sei lá o que, um dragão, um bicho esquisito de 2 cabeças, chamado Quimera. Uma ilusão, na verdade. Esse bicho, Quimera, que tá aqui, essa imagem é tão São Jorgica, né? Esse bicho Quimera, ele não apenas vence, como ele fica tão feliz, mas tão feliz, que por vencer essa missão, por cumprir essa missão impossível para qualquer outro mortal, que ele se sente realmente divino. E ele vai dar pinta onde não deve. Ele pega um cavalo alado, Pegasus, que ele domou, virou o pet dele, o companheiro dele. Pega o seu cavalo alado, que na real pertence a Zeus, e vai voando no Pegasus até o Monte Olimpo para tirar ondinha de sou foda, digdim, digdim, digdim. E Zeus fica bolado com ele e fala: tá de sacanagem com a minha cara, né? Vou te zoar. Manda na direção dele uma vespa que espeta o traseiro do cavalo, e Belerofonte cai das alturas e fica todo quebrado e perde sua carreira ali. Sua carreira é encerrada ali e não consegue fazer mais nada da vida. Ele é lembrado de uma forma bem dolorosa que ele é um mortal, que ele tem limitações e é obrigado
a encontrar um outro sentido aí para sua vida nessa nova fase. Bom, o Cavaleiro de Paus tem esse fim trágico, mas ele é uma imagem de um cavaleiro muito corajoso, e esse fogo que arde dentro dele é o que define a carta Cavaleiro de Paus dentro do tarô mitológico. É o Cavaleiro de Fogo, que eu chamo carinhosamente de Cavaleiro de Foda-se. O Belerofonte perdeu o sentido da vida dele. Ele virou uma máquina de vencer batalhas, uma máquina de destruição, uma máquina mortífera. Esse cavaleiro desalmado, né? Apesar do trauma, precisamos lembrar que é um cavaleiro que agia, né? Tinha todo esse fogo, esse ímpeto, essa coragem, mas era um cavaleiro vazio. Ele sai no não da nossa semana. Ele está sendo negado. Ele, motociata, a motociata vai babar. Ele saindo no não, ele pode estar falando sobre figuras coadjuvantes, né, nesse cenário eleitoral. São, na verdade, antagonistas de um rei que está sendo afirmado no sim, que é o Rei de Ouros, né? Antagonistas perdendo a força. Esse cavaleiro, ele me lembra também muito o Ciro Gomes, né? Ele é um cavaleiro impulsivo, impetuoso, enfim, tá no não. Quem não sabia. No porquê, a gente tem uma outra figura do naipe de ouros. O 8 de ouros. 8 de ouros é o nosso herói Dédalo. No momento em que ele está crescendo profissionalmente, mas ele está fazendo a parte dele, dominando novas ferramentas, se dedicando a, enfim, novos conhecimentos, novas tecnologias, para realizar um salto profissional. Como é que ele chegou até aqui? Vamos refrescar em poucas linhas a memória de vocês em relação ao mito do herói Dédalo, que é a oportunidade que a gente tem também. Você já vem sempre aqui o meu jogo semanal, mas tem mais gente chegando, descobrindo, né, quais são as histórias que são contadas através dos naipes do tarô mitológico. São sempre mitos muito interessantes. É o meu projeto Tarô como Novela. Nosso herói Dédalo é um arquiteto, um inventor, um construtor, um designer ateniense, que rapidamente começa a fazer muito sucesso. Ele começa logo a ganhar dinheiro, a ficar famosinho, o Insta dele começa a bombar. E aí, a irmã dele pede a ele: cara, agora que você tá aí com a sua escolinha, né, ensinando outras pessoas, tudo aquilo que você fabrica tá ganhando, né, muita fama, muita projeção, você podia muito bem dar umas aulas pro meu filho. Isso é a irmã de Dédalo falando para ele. Ou seja, pedindo a Dédalo para dar aulas pro próprio sobrinho. E aí Dédalo, ok, vamos dar aula pra esse moleque aí. Só que rapidamente o sobrinho começa a se destacar. Garoto prodígio,
Garoto programa Raul Gil. O menino começa a fazer invenções, inventa ferramentas, inventa objetos, e os mais velhos ficam encantados com a genialidade do menino. E Dédalo começa a se corroer de ciúme. Se corroer de ciúme, de inveja do garoto. Porra, esse moleque veio aqui pra roubar o meu brilho, tirar os holofotes de cima de mim. Quem ele pensa que é? E Dédalo então se deixa tomar. Ali ele conhece todas as suas misérias, né? Se deixa envenenar pelo seu pior lado. E em uma só tacada ele assassina o sobrinho, perde a sua família, tem que sair da sua cidade para não ser linchado, perde todo o renome do seu trabalho, enfim, sai da sua cidade e passa um tempo em situação de rua. E aí um dia ele tá numa feira e passa um rei muito próspero, o rei Minos, da ilha de Creta, e reconhece Dédalo. Ele fala: cara, você não é aquele arquiteto ateniense assim, que fez isso, isso e isso. Porra, não é você? E ele fala: sou eu mesmo, senhor, mas, cara, eu não quero nem saber o que tu fez, vem aqui, vamos lá em casa. Chamou Dédalo para tomar uma cerveja com ele. Dédalo foi lá, fizeram uma refeição juntos. E aí, fazendo uma refeição, o rei não interessa nem mais saber o que o Dédalo fez. O rei tem que acolher o Dédalo. Então o rei ouviu que o Dédalo assassinou o sobrinho. E falou: cara, você quer uma segunda chance no meu reino? Eu posso te dar um emprego aqui, você fica como arquiteto do meu reino, né? Fica aí, reflete sobre a sua vida, você já sofreu bastante, você pagou pelo que você fez, você já está há muitos anos sofrendo pelo crime que você cometeu. Acho que está na hora de você se reconstruir, vou te dar uma chance no meu reino. E dar uma chance para ele. Então Dédalo começa a trabalhar no reino e começa a refazer sua vida. Dédalo é ressocializado na corte do rei Minos. Se não me engano, antes dele fugir da cidade, né, de ficar em situação de rua e tal, ele chegou a ser preso, a ser condenado pela morte do sobrinho. E aí ele começou a reconstruir sua vida na corte do rei Minos como um arquiteto do rei. E rapidamente sua fama começou de novo a viralizar, porque ele é muito bom no que ele faz. Ele é muito rico. Quando ele se desconectou da sua riqueza para sentir inveja do seu próprio aprendiz, que era o sobrinho, ele perdeu tudo. Então agora ele estava fazendo contato com a sua própria riqueza de novo. Só que ao mesmo tempo em que ele está se afirmando como arquiteto do rei, reconstruindo a sua vida, está acontecendo um babado gigante nessa corte. Os tabloides estão dizendo que o rei é corno. Vamos lá, Maria Gabriela, que história é essa? Essa é a famosa história do Rodrigo Hilbert dos Touros. Como foi que o rei Minos se tornou tão próspero? Antes dele assumir o reino, ele estava em disputa com os seus irmãos. Os seus irmãos estavam
também se candidatando, né, ao trono da ilha de Creta. Mas o rei Minos fez uma oferenda ao deus Poseidon, que é o deus não apenas dos mares, mas também das ilhas, né? Então, ele fez uma oferenda para o deus Poseidon, pedindo apoio. Ele disse: meu senhor, eu sou seu devoto, eu sou seu filho. Eu prometo que se o senhor mostrar para os meus irmãos que eu sou o seu escolhido para governar essa ilha, eu vou governar ao seu lado. Eu faço o que o senhor quiser. O Poseidon falou: ok, já me convenceu. Ok, eu vou dizer que então você é o meu escolhido. Vou mostrar isso para os seus irmãos. Vou mandar um sinal. Vou mandar um touro meu. Mas esse touro, ele vai mostrar para os seus irmãos que você é o meu escolhido, e você vai ter que, daqui a pouco, sacrificar esse touro para mim, para me retornar, para me dizer que ok, tamo junto. E aí surge de dentro das águas aquele touro deslumbrante de lindo, o Rodrigo Hilbert dos touros, seduzente, sedutivo e sedutudo. Ele vem das águas, passa entre os irmãos de Minos, para diante de Minos e faz uma reverência, e a arquibancada vai à loucura. Ele é o escolhido de Poseidon, ele é o rei. Vamos nomear o cara. Nomeia o cara. Nomeia o cara, ele assume o trono começa a prosperar, conversa vai, conversa vem. Ele não sacrifica o touro, por quê? Porque o touro é lindo. Manteve o animal entre os outros do seu rebanho, como se Poseidon não fosse perceber nada. Cadê que o cara sacrificou o touro para comprovar para Poseidon que estava com ele? Nada. Então, um belo dia, Poseidon tá ficando puto já, né? Ele tá assistindo pelo sistema de câmeras do Olimpo a tudo que tá acontecendo. Ele tá com a Afrodite comendo pipoca e fala: Afrodite, esse cara vai me fuder, ele não vai sacrificar o touro pra mim. Já passou um tempão, cara. O reino dele tá aí, ó. Tá tudo dando certo, tá tudo prosperando, ó lá. Trouxe o arquiteto. Catou o arquiteto aí na rua, ó. O cara tá fazendo coisas maravilhosas no reino dele. E o cara não me entrega o meu touro. Vamos dar uma zoada nele, Afrodite? Afrodite, bora. É nóis. Vamos fazer a rainha se apaixonar por ele? Vamos. Então, um dia, o touro passa no mesmo corredor que a rainha e dá um sopro no cangote dela. A mulher fica maluca. A mulher se apaixona. Fica louca, alucinada e criança. E pensa: cara, como é que eu vou fazer para dar para esse touro sem o meu marido descobrir? Preciso pegar esse touro, e começa o bafafá na corte. O rei é corno, o rei é corno, o rei é corno. E aí, no meio desse trelelê, a rainha resolve pedir o apoio do nosso querido herói Dédalo. Cadê Dédalo? Dédalo. Gente, cadê a carta? Cadê o Dédalo?
menina, será que Dédalo voa? Enfim. Dédalo no nosso 8 de ouros, que é o porquê da nossa semana. Eu vou catar porque ele deve estar por aqui pela mesa. Aqui. Nosso herói Dédalo, ele é abordado pela rainha. A rainha pede a ele para ele fabricar uma vaca para ela poder transar com o touro. Dédalo fica estarrecido com o pedido. Ele não sabe se ele aceita o dinheiro da rainha e faz a vaca ou se ele liga pro Léo Dias. Ele fica, não, cara, o que essa mulher tá... O que ela tem na cabeça, cara? Só que realmente a quantia que ela oferece para ele é irrecusável. Mas Dédalo tem um problema, ele tem a confiança do rei. Como é que ele vai construir esse artefato para a rainha? Só que construir esse artefato é uma coisa inédita dentro do trabalho dele. Então, Dédalo fica muito em dúvida. Se ele ajuda a rainha, ele coloca em risco toda a trajetória dele dentro do reino até ali. Mas se ele ajuda a rainha, ele ganha muito dinheiro. E aí vem um argumento que decide por Dédalo. Bom, se Dédalo não ajuda a rainha, ele não entra na trama dos deuses. Porque, na verdade, foram os deuses que deixaram a rainha daquele jeito. Como é que ele vai dizer não? Se os deuses, todos falam no reino que os deuses estão punindo o rei Minos. Então Dédalo resolve que vai aceitar a proposta. No nosso porquê da semana 8 de ouros, ele está trabalhando e trabalhando e trabalhando, dominando novas técnicas, estudando para produzir essa vaca, esse artefato com que a rainha Pacífica vai transar com o touro de Poseidon e vai gerar o Minotauro de Creta. Ele está estudando para fazer parte do plano divino, dominando novos saberes, novas ferramentas, novas técnicas, novas matérias. Isso é o porquê da nossa semana. Eu acredito, assim, eu estava pensando muito no quanto realmente o PT sabe fazer campanha, né? É muito impressionante. Se a gente tiver uma vitória no primeiro turno, como eu acredito que a gente vai ter, vai ser vitória tendo segundo turno ou não, né, gente? Mas eu fiquei pensando muito assim que esse domínio da linguagem das redes, né? Esse domínio das ferramentas digitais é o que determina, é o porquê, é a razão da coroação que acontece no Sim, no Rei de Ouros. E aí, meus amores, no topo do jogo, a gente tem a carta que deu a música para o nosso vídeo, que é o Arcano do Julgamento, também conhecido como o Juízo Final. Ele é o penúltimo arcano
da jornada dos arcanos maiores dentro do tarô. Até agora, nós só lemos personagens de um grupo de cartas do tarô chamado os arcanos menores, que são os naipes, como nós os conhecemos, né? Mas existe um grupo de cartas maiores, os arcanos maiores, que falam sobre os mistérios maiores da existência e que estão representadas dentro de uma sequência que é uma jornada de um primeiro personagem, que é um caminhante do tarô. E ele vai caminhando por essa jornada, encontrando cada um dos arcanos, incorporando a si, encontrando cada um desses arcanos dentro de si, integrando cada uma dessas partes até chegar lá no final dessa jornada, pleno em relação à jornada percorrida. Mas ainda perdido, caminhante, em relação a todas as próximas jornadas que ele pode vir a ter. Esse caminhante do tarô, quando ele chega lá na penúltima carta, que é o julgamento, ele revisa tudo o que ele passou nessa jornada. Não à toa, o julgamento é chamado também de o juízo final. Todos os mortos voltam. É um acerto de contas. É um reencontro com o passado. Coisas são passadas a limpo. Mas também é uma carta que expressa julgamentos, processos, debates judiciais. E não é uma carta onde as coisas acabaram. O final da jornada do tarô é o arcano do mundo. O julgamento é uma exaustiva revisão final. E essa é a carta que se levanta deste jogo. Ele é, de certa forma, uma conclusão. Uma transição de governo pode ser arcano do julgamento? Pode. Pode ser arcano da justiça também. Pode ser arcano do julgamento. Um recorrer do resultado das eleições, debater judicialmente o resultado das eleições, pode ser arcano do julgamento? Com certeza. Com certeza. Então, se a gente tiver definição se a gente tiver um presidente da República no domingo, me parece que as coisas não acabam aí. Ainda tem uma exaustiva revisão pela frente, que pode vir na forma de um cansativo debate judicial, por exemplo. Pode ser também que na transição de governo, também na hipótese de haver, né, uma decisão ainda no primeiro turno, pode ser que na transição de governo, né, se levantem questões que precisem ir a juízo. A própria discussão do Coiso com o Moraes, né, a briga que ele está tentando travar com o TSE para tentar, né, emplacar essa narrativa dele de que as eleições podem ser fraudadas e tal, também é a cara do arcano do julgamento? É a cara do arcano do julgamento. O arcano do julgamento também pode falar sobre a ideia de reencarnação, né? Um passar a limpo.
Os mortos voltam. Vamos revisar a lição? Será que a gente aprendeu mesmo? Isso também é arcano do julgamento. Enfim, é o arcano do julgamento. O penúltimo e revisionista arcano do tarô é aquele que se levanta desse jogo. E aí, quando eu me deparei com esse jogo, eu senti necessidade de tirar uma legenda, né? Socorro! Uma semana de eleições, como é que vocês me mandam essa bomba aqui? Como é que eu leio essa bomba aqui? Como é que eu ajeito essa iluminação aqui que nunca acerto? Enfim. Eu tirei uma sequência a título de legenda, como eu sempre faço em casos onde eu tenho dúvida, né? E essa legenda é taxativa, meu povo. Essa legenda traz 3 imagens seguidas de coroação. Em primeiro lugar, um dos arcanos maiores, que é uma figura masculina de imenso poder, que é o imperador, o grande rei, o rei dos reis, que dentro do tarô mitológico é representado pelo próprio Zeus. É Zeus, o rei dos deuses, que empresta a sua simbologia ao arcano do imperador no tarô mitológico. O imperador é o grande pai dos arcanos, né? Ele é o grande governante, o cara que ele pega a obra da imperatriz, tudo aquilo que vem do ventre da imperatriz, né, e consegue fazer com que todos esses recursos, toda essa riqueza, toda essa vida que brota dela se converta na forma de benefícios para todos os seres. Ele é o grande pai doador, o rei generoso, altamente generoso. É muito parecido com o rei de ouros. Na verdade, eu te diria que o imperador contém todos os reis dentro de si. Ele é uma genialidade do trono. Essa figura de autoridade incontestável sai abrindo a nossa legenda ao lado de uma outra figura que foi o momento em que o rei Minos deu a segunda chance a Dédalo. Dédalo, em situação de rua, é resgatado pelo rei Minos, que abre a sua corte, o seu reino para ele, dando a ele uma segunda chance, dizendo: vem aqui, vamos fazer uma refeição, eu não quero te julgar pelo que você fez, eu quero só que você se levante dessa condição e volte a perceber essa riqueza dentro de si. Ele é um rei generoso, o rei que acolhe os pobres. O imperador, o rei que acolhe os pobres, e uma rainha, que é a rainha de paus. Esse jogo está dizendo que nós temos um rei, que é um rei que acolhe os pobres, e temos uma rainha, que é uma rainha de paus. Eu vou repetir para vocês o que a legenda me disse. Eu pedi uma legenda para entender esse jogo, e ela me disse: nós temos um rei que é um rei dos reis, um rei que acolhe os pobres, e temos uma rainha. Qual é a natureza dessa rainha?
No tarô mitológico, a rainha de paus, a rainha de fogo, é a rainha Penélope, companheira do rei Ulisses, ou Odisseu, que ficou comandando o reino na ausência do seu companheiro, que foi à guerra, e ficou desaparecido por mais de 10 anos. Durante esse tempo, essa rainha, que tinha um filho pequeno, quando o marido foi à guerra, ela não cansou de esperar por ele. Ela é conhecida como a rainha que espera. Só que o tarô mitológico mostra uma faceta muito mais interessante da rainha Penélope do que aquela que conta uma história focada nos homens. O tarô mitológico traz a rainha Penélope como uma mulher que sofreu misoginia logo que nasceu, né? O seu pai entregou ela à própria sorte, entregou ela para morrer por ser uma menina, não queria ter uma filha menina. Assim que ela nasceu, jogou ela à beira de um rio. Só que quando ele está saindo, está se afastando do rio, ele vê vários pássaros vermelhos segurando a criança e colocando a criança de volta em um lugar seguro. Então ele entendeu que a filha dele tinha algo de especial. Penélope, uma menina muito talentosa, cresceu dominando diversas linguagens artísticas, uma mulher inteligentíssima, que vem a se casar com um príncipe que é também genial e muito respeitado como uma genialidade bélica. Ele é um guerreiro diferente, ele é um estrategista, ele é muito humano, muito justo com os seus adversários e faz tudo para que uma guerra acabe com o mínimo possível de derramamento de sangue, resolvendo as coisas com saídas extraordinárias. Esse é Ulisses. Então, eles se apaixonam loucamente, se casam, têm um filho, e quando o filho é pequenininho, ele faz tudo para não ir para a guerra, mas acaba indo. Penélope fica sozinha, comandando o reino. E durante esse tempo, ela foi muito pressionada pelos príncipes das cidades vizinhas a dar o marido como morto. Só que ela acreditava que ele ia voltar. Então começou a desenvolver diversos recursos para enrolar todos os que estavam pressionando ela, até que desse tempo do marido voltar. Chegou um ponto insuportável em que ela resolveu preparar. Eu vou ter que encurtar um pouco esse mito, tá? Ela resolveu iludir esses príncipes que estavam cercando. Os príncipes já estavam nesse nível de pressão sobre ela, para ela declarar a morte do marido e escolher um novo pretendente. Eles já estavam invadindo os arredores do palácio, montando acampamento. Descobriram que a rainha estava só enrolando para não encontrar um novo pretendente. E aí Penélope teve a brilhante ideia de fazer um campeonato. Quem conseguir encordoar o arco do meu marido, né? Campeonato de arco e flecha. Quem conseguir usar o arco e flecha do marido dela é o novo escolhido da rainha para se casar. Então, os bobões caem nessa estratégia brilhante dessa rainha que é brilhante, que passou 10 anos preenchendo a sua solidão com o seu brilhantismo, com a sua arte, com os seus muitos dons,
A tentativa anterior de afastar esses príncipes foi fingindo que estava costurando uma mortalha para o sogro. Quando ela terminasse de costurar essa mortalha para o sogro, ela escolheria um novo pretendente. Mas ela costurava de dia e à noite ela desfazia toda a costura para demorar e demorar e demorar e Ulisses poder voltar da guerra, até que ela foi descoberta. Ela não sabe só costurar muito bem. Ela sabe pintar, ela escreve muito bem, ela canta. A mulher é um fenômeno. Nossa rainha de paus. Então ela tem essa ideia, vou fazer um campeonato de arco e flecha, quem conseguir utilizar o arco do meu marido é meu novo escolhido. Ela sabia que ninguém conseguia utilizar o arco e flecha do Ulisses, porque ele era um gênio das armas. Só ele sabia mexer nas suas armas. Então a nossa rainha começa o seu campeonato e os príncipes se frustram porque não conseguem. Ninguém consegue usar o arco e flecha do cara. Até que aparece um sujeito, visivelmente em situação de rua, que pede para utilizar o arco e consegue. E aí todo mundo fica assustado, né? A rainha vai ter que casar com esse cara. E agora? Então, o seu cachorro, né? Detalhes do Roberto Carlos. O cachorro reconhece o cheiro dele. E todos descobrem que Ulisses voltou da guerra. Essa rainha Penélope, genial, que preenche a sua solidão com arte, é evidentemente uma rainha da cultura. Eu acredito que nós teremos uma primeira-dama que vai aparecer muito associada à cultura. Uma primeira-dama que vai dialogar de perto com artistas, que vai promover a cultura popular. Uma mulher das artes, das ideias. Essa é a nossa legenda. Como vocês veem, eu fico numa situação difícil, é muito difícil não acreditar diante desse jogo que a gente tem um resultado no primeiro turno. Então, essa é a minha aposta. De qualquer forma, a gente tem, né? Tendo ou não tendo, a gente tem um resultado. A grande surpresa desse jogo aqui é o julgamento, que é: ainda temos coisas a resolver, contas a acertar, muitas contas a acertar. Os mortos se levantam, os mortos voltam. Como é que isso pode se manifestar nas nossas vidas, Maria Gabriela? Vamos lá. A importância desse jogo aqui, né, o jogo dessa semana, é majoritariamente coletiva. Mas o arcano do julgamento, ele traz acertos de contas com o passado. É um clássico. Né? Quer ver uma coisa que tá rolando, que é arcano do julgamento puro? Esse documentário, acho que é uma série documental, né, da Netflix, sobre esse psicopata. Então, eu esqueci o nome, tá? Poxa, eu leio o tempo todo, mas enfim, esqueci. Isso é total arcano do julgamento. Uma outra coisa que é muito Rei de Ouros, esse outro filme aí, o filme do Ike Batista também, Rei de Ouros, enfim, né? Movimenta a imagem Rei de Ouros. E aqui, de maneira alguma, eu não tô exaltando a figura de Ike Batista, eu tô só fazendo esse comentário, pontuando. Enfim, já teci críticas aqui, né, também em jogos anteriores.
E aí a grande importância desse jogo é coletivo. Essas cartas, pela própria descrição do mito de cada uma delas, fica muito evidente para vocês como é que elas vão se manifestar nas individualidades, né? O Rei de Ouros, ele vai manifestar, assim como todas as outras cartas de ouros que estão aqui, vão manifestar situações prósperas, situações abundantes. O Rei de Ouros é muito tudo. É muita gente, é muito voto, é muito dinheiro, é muito apoio, é muito. Ele também é o cara que nos ensina a transformar tudo em ouro, a monetizar tudo o que fazemos. Ele pede para que nessa semana, individualmente, né, que diz respeito às nossas individualidades, a gente procure maneiras de compreender como é que a gente pode monetizar o que a gente faz. Essa mensagem é reafirmada no porquê. O 8 de ouros é Dédalo dominando ferramentas, saberes, recursos, empenhado nessa nova ideia que surgiu, nesse novo projeto, que foi o que a rainha pediu para ele fazer. A execução desse projeto que vai fazer com que ele ganhe dinheiro, com que ele dê um salto profissional. Então, coroações em função de dedicação profissional teremos essa semana também. No porquê, nós temos, aliás, no não, o Cavaleiro de Paus sendo negado, nós temos a imprudência sendo veementemente negada. Não é desejável, não é aconselhável. Não se arrisque. Também é uma carta onde a gente pode se sentir enfraquecido, no sentido de colocar todo o nosso gás, né? É necessário colocar todo o nosso gás para realizar coisas, mas não sentimos esse vigor. O Cavaleiro de Paus no não é toda essa energia desse cavaleiro aqui bloqueada. E aí no julgamento do topo do jogo, como eu já disse para vocês, ele pode trazer acerto de contas com o passado, cobranças, né, oi sumida, e questões de dívidas, e discussões judiciais, resoluções, né, enfim, sentenças, processos. E essa legenda aqui, ela explica para mim o jogo coletivo, mas no sentido individual, o imperador, ele reafirma essa riqueza do Rei de Ouros, essa figura de um grande gestor. O 6 de ouros é uma carta que costuma trazer situações de generosidade e de situação financeira mudando para melhor. Pessoas podem nos ajudar financeiramente, patrocínios aparecem, tudo aquilo que o nosso Dédalo já fez de bom e que ficou registrado no universo vem em favor dele, vem em nosso favor, né? Trazendo recompensas, situações abundantes, enfim. É uma carta que restitui um fluxo de prosperidade. Enquanto a Rainha de Paus traz também consagrações, reconhecimento no campo da criatividade. As artes, a cultura, a educação são territórios, são pastas dessa rainha, desse trono. Então essa mulher, essa grande pensadora, né, que é uma mulher que ao mesmo tempo é a mulher que espera, né? É a mulher que tem um rei, tem um companheiro. Ela aparece em evidência nesse jogo e nas individualidades. Ela pode mexer com esse nosso lado mais criativo, realizador, com essa rainha pensante que nos habita.
e movimentar reflexões a respeito da espera amorosa. Não é legal? Esse é o tarô da semana, gente. Que a gente consiga virar esse voto, né, dessa galera aí o suficiente para ter essa definição. Mas, mais do que alguém que quer fazer isso, que vai, né, tá contribuindo para isso, eu sou aqui hoje alguém que foi muito surpreendida pelo tarô, porque eu não acreditava que nós teríamos vitória no primeiro turno. E eu não consigo dar uma interpretação diferente nesse momento. Eu vou ter que, assim, eu desafio vocês a me mostrarem o que nesse jogo diz pra gente que não tem definição no primeiro turno. Só o julgamento poderia questionar isso. Não existe nenhuma outra carta nesse jogo. Entendeu? Então, boa semana pra gente. Domingo a nós. Essa é a primavera brasileira. Nós estamos realmente vencendo um longo e tenebroso inverno.